Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Berlangcast. E hoje é um episódio mais do que especial, porque eu estou aqui com uma médica, uma mulher, uma futura mãe, que é referência para mim, para minha esposa, porque ela realmente, conhecendo a história, eu falei para ela, eu preciso de você aqui conversando comigo, porque isso vai inspirar tanta gente, mas tanta gente. Sim, senhoras e senhores, com vocês, Jordana Diniz. Obrigada, Felipe, pelo convite. Aqui aos 45 do segundo tempo, né? Júlia está aqui presente, testemunha intraútero dos fatos. Obrigada. E eu espero que vocês que nos acompanham aqui tenham inspiração, motivação a partir do nosso bate-papo de hoje. Jordana, me conta um pouquinho, vamos partir do seu currículo, de quem é você hoje, para aquelas pessoas, raras pessoas que ainda não te conhecem, mas me conta um pouco do seu currículo para a gente poder entrar um pouco nessas questões da sua trajetória, porque eu já conheço um pouco da sua história, mas aqui a intenção é inspirar, motivar, trazer clareza para aquelas pessoas que estão em dúvida entre carreira, profissão, ser mulher no meio da medicina, fazer cirurgia, fazer, não fazer. Me conta um pouquinho do seu currículo. Bom, eu sou médica, a minha área é cirurgia ginecológica, eu não tenho nenhum médico na família. Decidi ser médica porque eu conheci um ortopedista, eu adoro contar essa história, numa consulta com a minha mãe. E na época eu ainda não tinha esse ditado, né? Mas hoje eu falo muito, não, já tem, vou atrás da humilhação. Eu pedi para ele para acompanhar num plantão de urgência. Jura? E quando eu cheguei lá no plantão, era um plantão de urgência ortopédica, então vi vários pacientes com fratura exposta, acompanhei várias cirurgias, e naquele dia eu sabia que eu tinha que fazer alguma área cirúrgica da medicina. Que bacana. Isso com quantos anos? Isso com 15, 16 anos. Nossa. E aí sempre gostei de estudar, mas assim, pensei em fazer história, era a minha primeira opção, eu adoro, até hoje, sou uma pessoa que eu seria historiadora facilmente. E aí ao longo do tempo eu entendi que o que eu queria da minha vida era uma profissão que eu pudesse ajudar as pessoas. E aí veio a medicina. Durante a minha graduação, eu trabalhei a minha graduação toda com ensino, porque eu queria ter uma independência financeira. E então, eu falo que aqui em Brasília, né, hoje a gente tem o Colégio Olimpo, mas na época era em outra cidade, eu tive essa oportunidade, que eu sou muito grata, sempre. Então, eu dava aulas, corrigia provas, era fiscal de prova, depois coordenei todo o serviço. Não, mas peraí. Antes de entrar nessa parte da história, eu quero que você me fale sobre, Jordana Diniz, médica, ginecologista, presidente da sociedade, não sei o que. Fala o que você é de fato hoje, porque assim, já sai o doutorado também, que 0,1% das pessoas tem. Então assim, o currículo mesmo, porque a história, a gente vai entrar nessas nuances, porque tem particularidades. Assim, eu gosto de dizer que o sucesso deixa rastros, ele deixa pegadas. Então, eu acredito que a sua trajetória, ela é um negócio a ser estudado. Porque realmente é inspiradora mesmo, sabe? Bom, então, eu sou cirurgiã ginecológica, minha formação, ela vem da ginecologia a princípio, né? Depois eu fiz muitos anos de fellow em cirurgia minimamente invasiva. Na minha trajetória eu conheci grandes nomes da cirurgia minimamente invasiva em ginecologia. A ginecologia foi a última a entrar nesse ramo e eu tive o privilégio de fazer um fellow em cirurgia minimamente invasiva, conheci a endometriose e a endometriose me escolheu. Então, eu que inicialmente queria trabalhar com oncologia minimamente invasiva, fui abarcada e enebriada pela possibilidade de devolver qualidade de vida para pacientes jovens que tinham tanto perda da parte laboral pela dor, quanto de desejo reprodutivo, da possibilidade de serem mães. Então, hoje eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Videocirurgia e Robótica, capítulo Distrito Federal, né? Pelo segundo mandato. Coordeno uma pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva aqui em Brasília. Sou também especialista e titulada pela Febrasgo em cirurgia minimamente invasiva, que para muitos é chamado de endoscopia ginecológica. Tenho especialidade também em patologia cervical e colposcopia. Você pediu, né? Eu tô falando. Sou speaker de diversas empresas, mas em especial
da Johnson & Johnson na parte de centro de referência em endometriose, que muito me orgulha, né? Eu recebo médicos aqui em Brasília para acompanhar nosso serviço, conhecer como nós trabalhamos no dia a dia. Doutora, né? Agora pela Universidade do Rio de Janeiro, em pesquisa nessa área de endometriose, com publicações na área, que isso é muito relevante. Autora de um livro. Agora também autora do Endometriose, Seu Cotidiano Invisível, o primeiro de muitos, se Deus quiser, livros para pacientes e público geral que queira conhecer mais sobre a doença. E mãe da Júlia, esposa do Kim, e uma pessoa que realmente entende que o propósito do ensino é misturado ali com motivação, inspiração. Isso tudo vem do cuidado com as mulheres, que precisa ser partilhado. Essa é a Jordana. Eu vou só contextualizar por que eu peço para que você conte sobre você, trajetória, seu currículo. É porque, assim, às vezes a pessoa ela não te conhece, mas depois de ouvir toda essa sua trajetória, ela fala, realmente, eu acho que eu tenho muito para aprender nesse podcast. Então, é por isso que eu acredito que... E é legal falar, isso tudo antes dos 40 anos. Nossa. Então, recentemente eu escutei que até os 40 anos você não viveu, você está coletando dados. E quando eu vejo hoje, tem pacientes brilhantes aí com 70, 80 anos, eu realmente acho que é isso, assim, eu não esperava jamais esse alcance antes dos 40 anos, né? A trajetória da mulher médica, ela é longa, né? São anos e anos. Se eu for somar aqui de subespecialidade, eu tenho 9 anos e de faculdade 6, são 15 anos estudando. Caramba. Então, é isso. E vamos lá, quero saber o que mais você quer saber. Paramos na parte que eu dava aula na faculdade. Mas vamos lá, a gente já entendeu que foi por causa de acompanhar um plantão de urgência do ortopedista, mas por que ginecologia? De onde é que veio, cara, realmente ginecologia e quais foram as questões que se passavam na sua cabeça nesse momento, lá atrás, quando você estava começando essa formação? Então, eu gosto de falar os nomes porque eu vejo como é importante ter tido inspirações, né? E eu não falei o nome do ortopedista, né? Dr. Ricardo. E eu tive uma professora na minha graduação, que foi a doutora Milena Naves, que hoje é amiga, e ela é ginecologista, trabalha com reprodução humana. E nós sempre procuramos pessoas para nos inspirar. Eu acho que quem tem ambição deve ver alguém e pensar, poxa, eu quero ser como essa pessoa. E é interessante você pensar que assim, não é eu quero ser no sentido invejável, e sim no sentido de inspiração, né? Então, sobre a ginecologia, eu sabia que eu queria uma área cirúrgica. Mas eu sempre adorei conversar com as pessoas. Então, eu tinha uma dúvida entre otorrino, ginecologia, ortopedia também era uma possibilidade para mim. E eu comecei a ver durante a graduação que a ginecologia era uma especialidade sem crise. A mulher é o paciente, ou a paciente, no caso, que mais vai ao médico. Então, segunda coisa, é uma especialidade que você pode ter ação cirúrgica, ação clínica, você pode trabalhar com câncer, você pode trabalhar com imagem, você pode trabalhar hoje, né, com rejuvenescimento íntimo, que na época que eu fiz faculdade não existia. E aí, na época, depois de muitos anos, eu fui descobrir que o pai da doutora Milena fez o meu parto, olha a coincidência. Nossa! Mas assim, eu a via como um ícone de mulher, mãe, médica, uma pessoa assim que se portava bem, inspiradora, assim, em vários sentidos, linda. E eu pensei, poxa, eu acho que esse é um conjunto, já que eu não tinha nenhum médico na família, que eu gostaria de ter e optei pela ginecologia, pela possibilidade de cuidar da mulher em todas as fases da vida. Eu entendi assim, poxa, eu vou conseguir, através da minha trajetória, da minha carreira, mudar a realidade de cada mulher que me procura. E aí, na época, eu também fiz vários estágios em maternidades, em hospitais, por exemplo. Inicialmente eu queria ser mastologista, eu queria trabalhar com câncer de mama. Então, porque eu tive uma outra professora mastologista, também muito inspiradora. Veja que eu estou falando de mulheres. Sim. Não desmerecendo homens aqui, porque eu vou te dizer que a pessoa que mais me inspirou, do ponto de vista de cirurgia minimamente invasiva, foi o Dr. Cláudio Crispi, que é uma pessoa que infelizmente faleceu, né? E também na sequência vem Marco Aurélio, que foi meu orientador doutorado, né? Proctor de robótica, mestrado, doutorado, hoje é amigo.
Hoje é uma pessoa que eu considero amiga. Então, assim, eu não estou dizendo aqui sobre sexo, mas, na verdade, são pessoas que, independente do gênero, me inspiraram muito. Com certeza. E no início da sua trajetória, como é que foi pra você? Porque você não vem de uma família de médicos, você é a primeira médica da família, seu pai não é médico, sua mãe não é médica, eles têm a própria trajetória, mas como é que foi pra você trabalhar, fazer faculdade, se sustentar, fazer a correria ali do dia a dia? Como é que você lidou com essa pressão? Porque, às vezes, quando se tem já um histórico familiar de médico, fica mais fácil, mais fluido, né? No seu caso, não. Como é que foi essa fase de formação para você? Bom, a questão do trabalho era uma questão muito de busca pela independência mesmo. Eu só tenho a agradecer aos meus pais, eu fiz faculdade em casa, então eu tive o privilégio, como diz assim, de acordar. Tem muitas pessoas que querem sair de casa, isso não era meu ponto. Eu queria, na verdade, ficar em casa. Então eu tive o privilégio de chegar na minha casa todos os dias, né, de ter ali um conforto, um lugar para onde voltar. Mas o fato de trabalhar num curso pré-vestibular, onde eu não era um estudante de medicina, nem filha de alguém, eu era uma funcionária, né? Eu tive contato, eu tinha o contato do porteiro da escola até o diretor, porque a parte ao final, eu coordenava provas e simulados, então era toda a responsabilidade minha. Eu não tive um fim de semana na minha graduação, trabalhei todos os finais de semana. Sim. A gente trabalhava com panfletagem de resolução de prova. É muito interessante isso, né? Os alunos, às vezes, tinha a questão da cola, né? Na minha época, a gente treinava os fiscais até para acompanhar os alunos no banheiro. E assim, eu sempre tive essa capacidade organizacional de execução. Então, foi uma coisa que me fez crescer muito como ser humano. Eu não era uma estudante de medicina que tinha tempo ocioso, pelo contrário. Eu entendi naquela época da minha vida que a Jordana não tem tempo ocioso, a Jordana tem tempo produtivo. Ela vai estar sempre fazendo alguma coisa. Então, quando eu tinha que estudar, eu tinha que estudar. Quando eu estava assistindo aula, eu estava assistindo aula. Quando eu estava trabalhando, eu estava trabalhando. E eu deixei o meu emprego no dia da minha colação de grau. Nossa! Então, eu fui a faculdade toda trabalhando e consegui administrar, consegui ter uma reserva financeira, principalmente aprendi a dar valor no dinheiro, ao dinheiro e ao tempo, né? Que são coisas que isso é muito difícil, né? Hoje eu vejo os estudantes de medicina que não entendem que a partir do momento que você entra na graduação, você já está fazendo o seu nome, sua carreira. Os seus professores começam a te ver naquele momento. Cara, não, peraí. Segura esse insight, você que tá aí assistindo, segura esse insight. Eu vou esperar me formar para começar a pensar. Cara, que insight maravilhoso. Sabe uma coisa bem legal que aconteceu? No dia do meu baile de formatura, eu tive um dos chefes de um dos departamentos da residência, que era da pediatria, e ele chegou para mim no meu baile e falou assim: eu já tenho um emprego para você. E aí o meu primeiro emprego foi, na época, para dar plantão numa cidade do interior de Goiás, que eu tenho o maior carinho, chama Palminópolis. Depois eu fui médica da família lá por um ano, eu tranquei minha vaga de residência. Conheço a cidade toda. Trancou pra fazer grana? Tipo, pra poder viver a experiência, pra o quê? Eu tinha muita dúvida se eu queria cirurgia geral ou ginecologia pela mastologia, que são os dois acessos diretos. Então eu tranquei minha vaga para decidir. Entendi. E aí lá nessa cidade eu fazia pré-natal, eu era a única médica da cidade, né? Eu brinco que se estivesse num programa aí da Globo, eu ia falar um beijo para todo mundo de Palminópolis. Então lá eu decidi que eu queria trabalhar com mulheres. Porque como era um PSF, né, para quem não conhece, um postinho de saúde, nós fazíamos pré-natal, atendíamos tudo, crise hipertensiva, assim, qualquer coisa, né? E eu tive o privilégio de receber os alunos da PUC na época, que estavam comigo nesse cenário, que era um cenário de internato rural. Então, logo que eu me formei, eu já comecei de fato nessa questão do ensino, que eu sou apaixonada até hoje. Mas voltando para te responder essa questão do emprego. Então, ele poderia ter oferecido esse emprego para qualquer outra pessoa, mas ele foi um professor que me assistiu durante toda a faculdade. E é muito interessante, porque esse final de semana eu estava na minha casa e a esposa de um colega que trabalha comigo falou assim: olha, eu estava fazendo uma cesárea no plantão com um professor seu da residência. Ele ficou 10 minutos falando bem de você. Nossa. Que ele tinha certeza que você ia ser diferenciada, que você era uma residente que se esforçava muito. Então, assim, se eu pudesse falar, é assim, o aluno, que ele é bom aluno, ele é bom interno, ele é bom residente, ele é bom médico.
Não existe um câmbio do interno que era ruim, o residente que era ruim, para um profissional brilhante de excelência. Não, você começa a fazer seu nome no momento que você passou no vestibular. Os seus colegas podem até não gostar de você. Tipo, do ponto de vista assim, você não vai ser o amigo da balada, você não vai ser o confidente, mas se você for bom, os colegas sempre vão te referenciar. Desde a época da graduação. Caramba, isso é um espetáculo, porque olhando a faculdade de medicina da minha esposa e o internato, ela sempre me conta alguma história de algum preceptor que fala, uau, o seu grupo foi o melhor, que vocês, nossa, saudade de vocês, porque o restante que eu tô tendo que ensinar tudo do zero, porque o que acontece? Ela vai rodar, ela vai fazer um rodízio novo, o que ela faz? Ela já liga pra quem tá rodando no rodízio, fala, me passa os bizus, já me ensina o que precisa ser feito, deixa pra eu não chegar cru lá, querendo. Ela já vai atrás antes e tal, isso é interessante, porque, querendo ou não, o nome já tá acontecendo em outra. O seu nome na residência, no internato dela lá em Formosa, é muito conhecido. Ela rodou na ginecologia, cara, falava assim, não, porque o Felipe vai fazer uma gravação com a Jordana hoje e tal. Jordana, cara, que interessante e tal. O Dr. Shakespeare, por exemplo. Cara, falou muito bem de você, conhecido, e olha aí, é reflexo do que você tá falando. Sua carreira começa desde cedo. Eu acho que as pessoas, elas têm que pensar assim, o que elas querem ser, né? Ah, eu quero passar pela minha vida com qualidade de vida, no sextou, não me importo com os outros, não me importo com o que as pessoas pensam. Eu acho isso maravilhoso, eu não sou essa pessoa, né? Parabéns para quem é. Eu realmente, assim, eu quero que a Jordana deixe uma marca. Nós sabemos hoje que, por N motivos, assim, principalmente os médicos, que a vida é muito efêmera, né? Recentemente a gente teve, né, agora, né, a situação da Preta Gil, né, muito jovem, você começa a ver os vídeos, mas isso acontece todo dia, com a mãe de alguém, com a irmã de alguém, com o pai de alguém. Então, assim, como é que cada um tá passando pela vida? Né? Aí, às vezes, eu escuto assim, você se importa muito com o que as pessoas falam. Não, na verdade, eu não quero saber o que as pessoas pensam de mim do ponto de vista pessoal. Entendeu? Mas profissional, que é o meu legado, que eu faço da minha vida, cara, isso pra mim é fundamental. Isso é muito interessante, porque inclusive esse foi um dos motivos de eu fundar esse podcast e tá fomentando esse bate-papo, porque quando você é boa no que você faz, quando você impacta vidas, salva vidas, você realmente está deixando o seu legado, sua marca, e não é isso que a gente está vendo. A gente vê hoje um monte de faculdade de medicina formando um monte de médico que sai todos perdidos sobre o que fazer pós-residência. E sem se preocupar com a finalidade principal da medicina, que é o paciente. Eu já experimentei na prática, por exemplo, minha irmã está passando por uma fase muito difícil já há alguns anos, uma doença autoimune e tudo mais, e eu vi a importância que tem um médico que é realmente especialista na área, que senta e fala, porque assim, ela passou na mão de muitos médicos, e assim, alguns falaram que não era nada e tudo mais, e ela quase perdeu um rim. Ela tem a nefropatia por IgA. Então, até ela encontrar um doutor especialista que possa ajudar, que faça ela tomar a medicação certa para não precisar de um transplante, foi difícil, entendeu? Aí agora tô passando uma situação com a minha esposa, até te liguei e falei, cara, eu preciso da referência, já fui direto na referência. Por que eu tô contextualizando isso? Porque ter bons médicos, ter boas referências, pessoas sérias que se preocupam com base científica, que entendem a importância de uma residência, de uma boa especialização focada na solução, é o que traz à luz o que a medicina deveria ser, e não só um mercado. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu queria entender de você a sua visão em relação a conciliar, tá? Aí é realmente uma pergunta delicada, mas conciliar a questão da medicina mercadológica, que é importante você ganhar bem, você ser bem posicionada, cobrar o valor hora da sua consulta que é devido e etc. Mas também a importância disso ser referenciado com a sua especialização. Porque a gente acha, não, então é só cobrar e fazer um bom marketing. Eu acredito que um bom marketing realmente aumenta o valor da consulta, mas eu não acho que tem que ser por aí, sabe? Olha, Felipe, recentemente algumas pessoas têm falado sobre isso, né? É justo que muito custe o que muito vale. Então, essa é uma coisa que podemos passar aqui horas falando sobre isso.
Por que você pode precificar? Eu odeio o valor cobrar, ou caro, ou barato, porque assim, é muito difícil falar sobre isso, porque a medicina ela é tratada como um sacerdócio, e é um sacerdócio. E aí muitas vezes o médico vai ser criticado em algumas áreas pela sua precificação. Em outras não, isso é curioso. Como que o paciente ele aceita pagar caríssimo numa cirurgia plástica, que eu super apoio, trabalha com autoestima, as pessoas, né, vão ter ali a sua devolução de qualidade de vida do ponto de vista da autoestima, que é muito relevante, mas às vezes o profissional que vai tratar uma neoplasia, um câncer, ou uma doença pélvica crônica, como endometriose, ele não é valorizado, e você escuta muito, eu já escutei várias vezes, não, mas eu pago um convênio caro. Sim, mas o convênio caro, ele é para internação, ele é para exames, mas não contempla, você tem que escolher seu médico. E quando você escolhe o seu médico e você é acolhido, porque eu não estou falando de técnica, a técnica é obrigatória, na minha opinião. Obrigatória, você tem que operar bem. Se você faz uma cirurgia, você tem que entregar excelência. Mas o acolhimento, a humanização, recentemente eu escrevi uma reportagem para o Jornal Globo, falando sobre a primeira cirurgia robótica feita 100% autônoma por um robô. Por IA. Sim, então o que acontece? Existem vários dilemas éticos, né? Se houver alguma intercorrência na cirurgia, quem vai ser responsabilizado? E como que fica a questão do paciente com a relação médico-paciente? Então, assim, isso tudo nós vamos ver. Mas sabe o quê? Que jamais será substituído? Você olhar no olho do paciente e falar, eu vou resolver. Pode ficar tranquilo. Nossa, isso é muito importante. É você estar ali na hora da cirurgia, porque eu já fui paciente, já passei por isso, e você não ter seu médico na sala, sabe? E é a diferença das minhas pacientes que dormem comigo conversando com elas. Elas acordam e eu tô lá. A paciente falar assim pra mim, doutora, obrigada por você ter me ligado, agora eu tô mais tranquila. Ou então eu falar, pode ir pro hospital agora, que eu vou te ver. E aí quando você chega, é aquela sensação de segurança que é só um ser humano que passa para o outro. Então, assim, eu duvido que isso vai ser substituído ao longo do tempo. Só que, para você entregar isso, não adianta você ter um bom marketing médico, você ser muito bonito, sua apresentação visual ser sensacional, se você tecnicamente não for capacitado e você não entregar a humanidade junto. Então, a formação médica, né, hoje mudou-se o currículo há alguns anos, o PBL, que é a nova metodologia relacionada ao ensino tradicional médico, que fala de conhecimento, habilidade e atitude. Então, assim, o conhecimento é o pilar básico. A habilidade você adquire com horas de voo. Mas a atitude vem do seu caráter, da sua criação, de como você é como ser humano. E isso aí, eu falo que eu formo o caráter de gente grande. É muito fácil. A Júlia aqui, eu tô com ela todo dia, minha filha, e mesmo assim é desafiador. Imagina você formar o caráter de um ser humano adulto. Né? Isso é o ensino médico. E assim, para acabar assim, com a resposta que você me perguntou, assim, o que eu reflito mais qual que é a real vocação de quem está entrando na faculdade de medicina? Será que as pessoas estão entrando porque elas acham que monetariamente é interessante? Não é. Não é, porque nós médicos trabalhamos muito mais que a grande maioria. Se nós formos precificar a nossa hora trabalhada, ela é uma hora trabalhada que... Vamos fazer aqui uma conta básica. O plantão paga R$900, R$1.200 por 12 horas. Nossa, mas um salário mínimo sei lá, R$1.400, R$1.500. Sim. Sim, mas essa pessoa estudou 6 anos da vida dela, depois ela fez uma especialidade médica. Mas se você for dividir a hora trabalhada dessa pessoa, ela está ganhando em média 80, R$100 por hora para atender um infarto, para atender um acidente vascular cerebral, para tomar uma conduta que vai salvar uma vida. Então, assim, será que realmente nós somos bem remunerados? Então, se você não tem vocação, desculpa, não faça medicina. Você vai se frustrar muito. E eu preciso falar aqui, a expectativa média de vida da mulher médica é 10 anos menor que a não médica. Está publicado. Tá? O índice de suicídio, de autoextermínio entre os médicos só cresce. Então, assim, nós somos... a vida do médico é uma panela de pressão. É mesmo? A depender da área de especialidade. E aí, assim, então eu não vou fazer uma residência médica, eu quero ter qualidade de vida, eu não quero dar plantão, eu vou fazer uma pós-graduação.
Aí a gente vai entrar numa outra celeuma, que é assim, o que será que você vai entregar pro seu paciente? Né? Então, eu não estou criticando aqui, eu não posso criticar porque existem informações e formações. Na pandemia, as residências foram muito prejudicadas. Mas, assim, o que realmente quem hoje marca lá o X de medicina está querendo? Status? Fazer o pai e a mãe felizes? Ter uma inserção social? Porque, assim, no Brasil, ainda ser médico é uma coisa que, sim, gera status. Mas quem já foi para fora do país, o médico ele é um profissional qualquer. E que demora muito mais, por exemplo, nos Estados Unidos, para entrar no mercado. No mercado, as pessoas estão entrando, às vezes, nos Estados Unidos aos 40. E aí, será que valeu a pena? Então, o que vale a pena? É esse questionamento que eu deixo aqui. E faz todo sentido porque a gente vê grande parte das pessoas entrando por causa da questão da grana e tudo mais, mas não entende que, cara, uma hora o plantão que paga R$1.200, R$900, ele vai pagar menos, porque tem muita gente se formando. E aí? Você vai precisar destacar com seus estudos, com seus contatos, com sua experiência, com um bom atendimento, porque se você não é um bom médico, você não é referenciado, você não recebe indicação. Então, uma hora a conta vai chegar, na minha visão. Então, outra questão que eu queria conversar com você seria Júlia e Jordana. Como é que foi isso? Foi programado? Como é que você lidou com esse processo da gravidez? Sem parar sua rotina, porque eu te conheci, você lançou um livro, você lançou um curso, você palestrou internacionalmente diversas vezes, você viajava 2 vezes por semana, você não mudou nada da sua rotina em relação ao trabalho. Como que você fez isso? O que você pode trazer de ensinamento pra gente em relação a isso? Olha, você é a primeira pessoa que eu vou falar sobre isso. Recentemente eu fiz a conta. Júlia esteve comigo em 5 países nesses meses, foram 18 aulas em congressos, fora as participações online, cirurgias ao vivo, videolaparoscopias fora do Brasil. E assim, de fato, quando eu penso, né, sobre a questão gestacional, Júlia foi muito planejada para um momento de vida de maturidade profissional, porque eu vivi durante muito tempo com mulheres justificando a ausência de sucesso pela maternidade. Muito interessante isso, né? Outras, eu cheguei a escutar, olha, você vai ser uma mãe mais ou menos e uma profissional mais ou menos. Eu escutei isso. Jura? E de uma colega médica cirurgiã. Então é interessante que o preconceito ele é de mulher com mulher, né, muitas vezes. E escutei, né, eu acho também uma outra coisa que é polêmica, eu vejo muitas mulheres divulgando a gestação com 12 semanas, 16 semanas. Quem me acompanha nas mídias sociais viu que eu demorei muito para dizer, porque a partir do momento que eu falei sobre a gestação nas mídias sociais, eu tive pacientes que automaticamente disseram: ah, doutora, vamos operar então depois que você tiver filho, porque a grávida passa mal, né? Ou então, assim, me indica alguém, porque eu não sei se vai dar tempo da senhora fazer minha cirurgia. E eu agradeço muito, porque foram poucos casos, né? A grande maioria das pacientes, ontem eu escutei de uma: não, doutora, eu vou esperar outubro, né? Nossas cirurgias voltam em outubro, porque eu quero que seja você. Eu quero que seja a sua equipe. Então, hoje eu posso dizer que as minhas pacientes já me escolheram, mas eu optei por construir toda uma trajetória profissional. Aí você me pergunta, o que você queria da sua vida profissional? Ser respeitada pelos meus iguais. Então, no dia que eu comecei a ser referência nos congressos, eu não estou falando de um congresso regional, não, estou falando Brasília. Eu estou dizendo um congresso a nível nacional, congressos internacionais, congresso da Sociedade Americana, que nós fizemos um curso no ano passado, eram os brasileiros ensinando tecnologia. Posso fazer um adendo? Aham. E ela aqui participando. E como é que você fez isso? Porque a gente sabe que a medicina era prioritariamente composta por homens, médicos, homens, e que rolava esse preconceito de, tipo assim, mulher no centro cirúrgico era uma raridade. Como é que você fez para você se posicionar, ser respeitada, se impor, sem gerar tanto atrito? Bom, eu acho que quando você tem formação técnica, titulações, então não adianta no meio médico você buscar respeito se você não tem os títulos, se você não tem as certificações, né? A minha inserção na questão da pesquisa, mestrado, doutorado tem a ver com isso. E também, assim, muita educação,
né? Claro que determinados comentários que eu escutei eu relevei, né? Assim, não me deixei abater, mas principalmente mostrando pontualidade, respeito com os pacientes, tratando a equipe de técnicos, de enfermeiros, todo mundo muito bem, né? Mostrando o trabalho. Certa vez, tem uma passagem muito legal. Eu cheguei, na época, eu chefiava o serviço de ginecologia, e aí eu cheguei para responder um parecer, porque as pessoas acham que a Jordana sempre teve essa carreira de hoje, de operar de segunda a quarta, de não ter pós-operatório no fim de semana, né? Eu me organizei para isso. Foram muitos anos de 24/7 que eu brinco. Sim. Que o telefone era ligado o tempo todo, né? A doutora Raiza, que está comigo desde a primeira cirurgia, pode falar, assim, nós operávamos qualquer hora, qualquer dia, Natal, Ano Novo, vários eu passei no hospital, e eu cheguei 3 horas da manhã para responder um parecer que tinham me pedido meia-noite. E aí o enfermeiro falou assim para mim, doutora, você vê essa hora? Por que você não esperou para vir às 7? Aí eu falei para ele, sabe por quê? Porque essa pessoa que está esperando o meu parecer, para ela esperar até às 7 ia ser muito difícil. Nossa. Então eu me coloquei no lugar dela. Vocês me pediram o parecer, foi o tempo de eu terminar, me organizar para chegar no hospital, porque a conduta que eu vou tomar das 3 até às 7 vai fazer diferença na vida de alguém e na família de alguém. Então, assim, a construção de uma carreira é isso. E aí as pessoas começam a te respeitar pelos seus resultados. E aí como é que você é respeitado pelos seus resultados? Como é que você é convidado para mostrar o como eu faço? Que é muito comum, né, nos congressos, baseado em evidência científica, claro. Quando você começa a ter resultados, mas você também tem uma postura de quem quer contribuir, né? Não é só uma mídia social interessante, não é só uma apresentação pessoal bacana, sabe? E aí, se você me perguntar assim, eu tive um pedido para dar uma aula num congresso, que a aula era a trajetória da mulher até o console robótico. É a mesma do homem. Eu tive as mesmas oportunidades. Só que eu me dediquei, né? Não é só, eu me dediquei e fiz valer a pena. Todos os cavalos que passaram eu montava. E depois pensava, não, esse aqui não vale a pena. Então, assim, e aí quando você escuta, né? Uma vez, agora, passagens curiosas. Eu estava recebendo alguns colegas em proctoria e um colega bem mais velho falou para mim, já sei por que você faz sucesso. Porque você usa salto alto, você vende muito bem a sua imagem e você abraça as pacientes antes da cirurgia. Nessa hora, eu falei assim, vontade de dar um soco. Olha, muito obrigada. Vamos ver o que você vai achar das minhas cirurgias. E no dia, coincidentemente, eram casos bem desafiadores. E aí, no final, eu recebi outro elogio. Nossa, você é a mulher que mais sabe operar que eu conheço. Nossa. Então, assim, quando você liga para essas coisas e cria um ambiente ali de sexismo e você se importa, você dá força para esse perfil de comentário. Entendeu? Então, assim, para mim, o que me importa, eu não trabalho para um hospital, eu não trabalho para um colega, eu trabalho para as minhas pacientes. O que me importa é a paciente estar satisfeita, ela tá ali na casa dela, de volta à família dela com resolução de qualidade de vida, só isso. Só que, se você me perguntar, Jordana, o que você queria, então, desde o dia que você começou a ser médica? Óbvio que eu queria fazer o bem. Óbvio que eu queria fazer jus ao juramento de Hipócrates ali, que eu fiz o juramento no dia da formatura. Mas, principalmente, eu queria que o colega olhasse, quando perguntasse para o Felipe assim, me indica uma referência para minha esposa que quer tratar endometriose, que quer tratar um mioma, ou uma referência em ginecologia. E aí o colega médico, o colega anestesista, né, que os anestesistas sabem tudo que a gente faz, né, no centro cirúrgico. São testemunhas oculares. A equipe de enfermagem falasse o meu nome. Então era isso, assim, isso foi a minha construção. E eu precisava desse tempo como profissional antes de ser mãe, não porque eu estou esperando a minha melhor versão. A minha melhor versão virá com a Júlia. Mas assim, eu precisava ter a certeza e o planejamento bem executado, justamente por não ter apadrinhamento. Então, a minha vida sempre foi carreira solo. E como é legal, sabe, Felipe, para terminar, ver que cada tijolo na parede é meu. Isso faz muita diferença. Eu acabei te interrompendo, mas eu queria entender também, que eu cortei a pergunta meio que eu fiquei animado para saber sua resposta, mas contextualizando, eu fico animado com essa resposta porque essas são questões da minha esposa. A gente conversa muito sobre isso, sobre, cara, qual profissão, qual especialidade, residência, o que fazer e
porque ela quer ter uma vida, ela quer ser referência, mas ela também quer ser mãe. E você está justamente nessa fase. Como é que foi para você conciliar isso? Porque realmente eu que acompanhei um pouco mais de perto, eu vi que não foi fácil. O que se passou na sua cabeça em relação a isso e o que você pode trazer de ensinamento para aquela pessoa que tem esses projetos, quer conseguir conciliar e, assim, na real, precisa saber que vai ser desafiador, mas que é possível. Eu acho, assim, não, tenho certeza. Eu falo para os alunos, né? Falo, o médico, ele não acha. Ele entende que a evidência científica leva a A, B ou C. A partir do momento que você fala acha, eu acho, você perde, né, em força dos seus comentários. Então, assim, eu creio que existe o tempo de plantar e o tempo de colher. E hoje eu vejo uma geração que não quer plantar, mas quer colher. Uhum. E isso é muito interessante, porque não tem fracasso que se sobrepõe ao esforço. Só que o esforço, ele exige que você faça mais que os outros. E a grande maioria das pessoas não quer fazer, e tá tudo bem. Eu acho que você querer ter uma vida mediana é uma coisa aceitável, né? Existe palco e existe bastidor. Não existe uma ópera que não tenha um bastidor para que os atores principais não estejam ali. E assim, o médico, ele vai trabalhar em equipe, independente da área de atuação que ele queira, né? Então, qual que é o ponto? Você quer ser referência na sua área? Você quer ser respeitado pelos seus iguais cientificamente? Ou você quer fazer o bem para os seus pacientes, está ali no seu consultório, fecha a porta e vai embora e vai viver a vida da sua família? Tá tudo certo. Só que o ponto todo eu quero ser mãe. Ok, a depender da sua área de especialidade, que é o que as pessoas que me acompanham vão ver nos próximos anos, você vai ter que administrar isso tudo. Isso, a mulher é um ser administrativo. Eu acho que nós conseguimos administrar muito bem muitas coisas, mas lá, quando eu tinha 30, eu decidi congelar óvulos, porque eu sabia que eu ia ser mãe mais tarde. Então, eu contei com uma grande amiga, que é a Rosane Rodrigues, eu tenho que falar aqui, que me falou uma frase emblemática. Quando eu tinha dúvida se eu queria ser mãe ou não, já tinha feito o congelamento de óvulos, que eu indico para todas as mulheres com 30 anos, uma poupança, é igual seguro de carro. Nós não sabemos se nós vamos usar. Mas, assim, a saúde ovariana, ela é mais um patamar da vida da mulher profissional que quer ser referência, né? E é implacável a idade com a mulher. Então, é muito ruim quando eu recebo no consultório uma mulher de 38, 40, que não foi orientada sobre isso. Eu fui muito bem orientada. E na época, a Rosane, que é amiga, será a madrinha da Júlia, falou assim para mim, olha só, você é uma pessoa boa, você precisa colocar mais uma pessoa boa no mundo. Então, talvez ser mãe seja o maior desafio? Sim, é você formar um ser humano do zero e você assumir responsabilidade sobre isso. Mas se você se organiza, se você se adapta e principalmente se você não coloca na maternidade uma desculpa, é assim, eu não fui porque eu fui mãe. Não coloca esse fardo no seu filho. Você não foi porque você não quis ser, você não se esforçou. Né? Então, assim, a capacidade administrativa da mulher, ela permite. Eu tive exemplos na minha família. A minha mãe trabalhou, teve 3 filhos, trabalhou a vida toda, trabalha até hoje aos 73 anos, e as mulheres mais inspiradoras que eu conheço têm esse perfil de trajetória. Sabe? É claro que nós temos que valorizar mães que se dedicam aos seus filhos por N motivos, né? Existem filhos que demandam mais por questões de doença, enfim, mas o ponto todo a mulher, ela não pode usar a maternidade como desculpa, ela pode postergar a maternidade, que foi uma coisa que eu fiz, para atingir seus objetivos, mas isso não impede também que a mulher que foi mãe e não atingiu objetivos não retome os mesmos. Né? As coisas podem ser inversas e podem dar certo. Foi o caso da minha mãe, por exemplo. Criou 3 filhos como professora, meu pai caminhoneiro. Inclusive, ela parou boa parte da vida porque ficou grávida cedo e tudo mais. E agora, aos 54, se formou numa segunda graduação de psicóloga. Muito legal. E assim, tá arrebentando, tá? Assim, com bastante pacientes para uma recém-formada, às vezes demora, você tem que atender plano de saúde, aquela coisa toda que a gente já conversou, mas não, ela já conseguiu desde a primeira fazer o particular e tudo mais, e é claro que o marketing deu uma ajudada, né, mas, cara, é um espetáculo, porque aos 54 anos, muita gente pensa que, eu tô caminhando já, né, para ficar mais calmo, aposentar,
E a minha coroa formou agora, mês passado, como paraquedista também. Eu vi, linda. Então, a minha mãe é minha inspiração, cara. Os 50 são os novos 30, Felipe. Entendeu? A verdade é essa, tá? Isso é verdade. E assim, falando de marketing, né, pessoal, é engraçado nós compararmos, fazer uma analogia, assim, boba, mas, por exemplo, por que alguém compra uma bolsa da Hermès? Por que alguém compra uma bolsa da Chanel? Quando você vai avaliar ali o couro e tudo mais, são coisas duráveis, realmente, uma qualidade excepcional. Mas existe todo um branding, toda uma questão emblemática pela qual as pessoas querem estar ali com aquela marca. Ah, isso é bobagem. Tudo depende. Eu acho que depende do que você quer. Mas assim, eu recebi uma pergunta, é muito interessante isso que a gente está conversando. Fazendo uma proctoria de cirurgia, os alunos não queriam saber da cirurgia, da técnica, como é que eu fazia a dissecção da endometriose. As perguntas eram relacionadas a como que você vende a sua cirurgia. Não, incrível como mudou o perfil do médico, como é que você vende a adesão à plataforma robótica, como é que você saiu do convênio. Isso é uma pergunta que eu recebo assim, diariamente. Então, não existe uma receita de bolo, eu não consigo te responder como ser Jordana em 5 minutos, né? Eu não consigo ensinar como eu atendo no consultório. É mais um efeito colateral do que um passo a passo, né? E assim, a experiência que eu proporciono para minha paciente é como eu gostaria de ser tratada. Então, assim, não é uma venda, na verdade é um propósito. E a entrega do propósito tem um valor agregado, né? Então, é o paciente que vai escolher. E é muito difícil na minha área, por exemplo, 30% das minhas cirurgias são reoperações. É muito triste você ver uma paciente com 6 meses de pós-operatório, né, assim, totalmente desassistida, que chega no consultório e fala, ninguém nunca me falou da acupuntura, ninguém nunca me falou da fisiopélvica, ninguém nunca me falou de plano nutricional. Nossa. Né? E essa paciente tem a frustração de ser submetida a uma segunda, terceira cirurgia. Então, assim, o que eu pergunto, eu devolvo essa pergunta para o médico. Ao invés de você estar querendo saber como eu vendo, você não deveria estar pensando se você está entregando melhor para o seu paciente? Né? Se assim, será que você não conseguiu sair do convênio porque você está entregando mais do mesmo? Né? E a paciente ela não é sua, a paciente ela é do livro, ela olha lá e fala, eu vou nesse médico aqui porque ele atende o meu convênio. Então assim, e tá tudo bem, né? Existem pessoas e pessoas, então assim, eu escolhi trabalhar com qualidade. Acho que a quantidade é um viés necessário para um determinado período de tempo, porque às vezes você precisa construir ali uma carga horária de horas de voo, e não é por isso que você não vai entregar excelência, mas eu hoje sou feliz operando uma paciente por dia, entregando para ela a Jordana cirurgiã, mas que facilmente estaria no lugar dela, confiando no meu trabalho. É isso. Cara, que podcast enriquecedor. Vamos lá. Livro. De onde é que surgiu essa ideia? Como é que foi? Eu sei que não foi um negócio que veio do dia para a noite como uma fórmula mágica, porque carrega toda a sua trajetória, né? Carrega toda a sua história e tal. Me conta, de onde é que surgiu essa ideia? Olha só, o livro, eu sempre gostei de escrever, né? E eu acho que o que me fez ser aprovada no vestibular de medicina, eu tinha sempre notas máximas nas redações, assim. Mas isso vem de um estímulo de leitura, né? Os primeiros presentes que eu comprei para a Júlia foram livros. De realmente, assim, o estímulo da escrita como forma de expressão, como forma também de memória do que eu acredito enquanto ser humano, enquanto pessoa. E eu tinha várias histórias guardadas no meu computador, que às vezes eu chegava em casa e escrevia, e fui guardando como se fosse uma memória de momentos que eu mudei a trajetória das pacientes. E eu estava no consultório um dia e a paciente falou para mim, doutora, você trabalha com ensino há tantos anos, eu acho super legal, vários projetos que você faz para alunos, você nunca fez nenhum projeto para pacientes. E eu comecei a pensar, eu como paciente de endometriose, o que eu gostaria num livro. Porque hoje tem inteligência artificial, ChatGPT, né, lamento pelo Google e pelo Yahoo, que agora estão aí na segunda linha, né, série B do campeonato. Mas assim, a informação, o paciente tem acesso. Mas a informação não gera identificação. Ela não gera, como dizer assim, a afinidade da experiência.
Então o livro ele foi construído com histórias de pacientes que se mesclam com informação e que no final tem um fechamento de experiência, de esperança, de identificação com o futuro das pacientes com endometriose, de mostrar que a paciente não está sozinha. E o título, eu estava dentro do avião, pouco comum na minha vida, né? E eu fiquei pensando assim, nossa, o que acontece que essas pacientes passam 7 a 10 anos sem diagnóstico? E assim, é um cotidiano que é invisível. Ela vai no profissional A, B, C e D, ela fala com as famílias, ela compartilha com os amigos e não consegue ter um diagnóstico. E ela perde, a idade média do diagnóstico de endometriose são 28 anos. Nossa. Então você imagina que se a paciente ficou menstruada com 12, 13, ela passou 15 anos sem diagnóstico. Tem alguma coisa errada. Então o título Endometriose, seu cotidiano invisível vem daí. Porque ela vive todos os dias, ela tem um cotidiano de dor, ela não consegue engravidar, ela não consegue ser produtiva, mas ninguém enxerga qual o real problema. Né? E esse é o primeiro de muitos. Já tem várias novas ideias e aí o spoiler a gente não dá. A gente conversa sobre essas ideias em off, né? Mas eu fico abismado com a sua capacidade de execução. Quando você coloca um projeto na sua cabeça, ele vira prioridade, ele não desanda com seus outros projetos e ele realmente acontece porque você executa. Então, essa é uma coisa que você realmente passa como inspiração e, pô, você fez tudo isso grávida. A última execução boa foi lavar todas as roupas de Júlia, todas pessoalmente. Posso dar dicas de sabão, tá? Pra quem quiser aqui, sabão infantil. E organizar tudo. Então, sabe o que é, Felipe? Eu acho assim, eu creio, né? Que a fisiologia do corpo humano é uma coisa sensacional. E o nosso coração, ele tem um funcionamento de máquina, de bomba. E eu reflito muito sobre isso, né? O ser humano, ele não tem ideia da riqueza do corpo humano e da valoração que nós temos que ter a isso, né? Então, as 24 horas de vida tem que valer muito. Eu sou uma pessoa inconformada com sono. Tudo bem que o sono é reparador, né? Que existem aí 6, 8 horas de sono preconizadas, mas durante muito tempo eu brinquei. É uma expressão de um professor, né? Quando morrer, descansa. Uhum. Mas isso tudo tem a ver com o propósito de qual é o seu real papel no mundo. Eu me questiono sobre isso todos os dias. Quando eu chego ao fim do dia, será que eu fiz o meu melhor? Então isso é uma alma inquieta. Eu costumo dizer que tem o Apple Watch. Quando a gente está atualizando o relógio, aí fica aquela bolinha rodando assim. Sim. É Jordana. O tempo todo pensando. Às vezes eu tenho dificuldade até para dormir mesmo, porque os projetos eles envolvem 3 coisas. Como melhorar a realidade do outro, como fazer valer todos os dias que eu estou vivendo com o privilégio de ser mulher brasileira, poder precificar meu trabalho. E terceiro, como eu estou inspirando as outras pessoas. Então, se o dia que a Jordana não estiver mais aqui, tá tudo bem. Mas o que ficou? Quantas pessoas vão mudar a sua trajetória porque falaram assim, poxa, a Jordana tá indo ali na academia às 6 da manhã. Se ela vai, por que eu não vou? Né? Então, assim, qual que é a diferença que você está fazendo? Poxa, a Jordana escreveu um livro para pacientes, vou fazer também. Né? E assim, eu brinco que a cópia, às vezes quando tem uma pessoa que vai fazer ali uma postagem similar à sua, é uma inspiração, é sinal que você deu certo, é sucesso. Isso é verdade. Né? E principalmente assim, para finalizar, a execução nada mais é que uma organização de sonhos. Então a pessoa fala, eu tenho um sonho, não, eu tenho um objetivo, eu vou fazer, é isso. E eu tenho dificuldade com o não. Isso é um problema na minha vida, que eu preciso trabalhar. O não para mim ele não é uma opção. Um conselho que mudou sua vida. O conselho que mudou minha vida foi com a minha avó, já com diagnóstico de câncer de intestino, em casa, nos últimos dias de vida, que ela, olhando no meu olho, falou para mim assim, faça o que você tiver vontade de fazer hoje. Porque amanhã talvez você não tenha a mesma vontade. Então, talvez essa clarividência seja de uma pessoa que esteja ali já no término da vida, né? E que era uma pessoa que cozinhava para a família toda e nos últimos dias eu a acompanhei sem conseguir comer. Então, é isso. Faça o que você tiver que fazer hoje. Não espere amanhã
né? Mas o que você tiver vontade. Não é o que os outros queiram que você faça. É o que você quiser. Cara, muito forte. Isso aí, porra, isso mexeu comigo. Uma mulher que te inspira. Nossa, são várias. São várias, assim. Eu seria egoísta se eu falasse um único nome, tá? Eu vou falar o estereótipo da mulher que me inspira, que aí fica mais fácil. Senão vou ser injusta com as outras. É uma mulher que ela não necessariamente é mãe, que eu quero deixar isso muito claro. A mulher tem o direito de escolher não ser mãe, e ela não vai ser menos por isso. A mulher ela tem o direito de escolher se ela vai ter um filho, 2 ou 3, que é uma coisa insuportável você acabar de ficar grávida e a pessoa já te perguntar, e o próximo? Todo mundo merece ter um irmão. Não, todo mundo merece ter a sua vida e cuidar dela. Toma. Então, assim, essa é a minha opinião pessoal, né? Então, assim, é uma mulher que, independente dela ser mãe ou não, ela faz a diferença na sociedade que ela habita. Então, ela é uma mulher profissionalmente muito realizada, que muda a realidade. Eu tive várias professoras, colegas assim, que têm a capacidade de viver em sociedade e administrar a vida pessoal com a vida profissional e, principalmente, entregar resultado. Então, não necessariamente ela tem que ser casada, não necessariamente ela tem que ser mãe, mas ela profissionalmente, ela vai sempre me inspirar porque ela muda a realidade local, é isso. Eu não tenho como inspiração a mulher mãe e esposa. Eu tenho como inspiração a mulher profissional que muda a realidade e que administra todas as outras etapas da vida. Essa mulher eu tiro o chapéu. Um hábito que você não vive sem e que te impulsiona. Trabalho. Para mim, o trabalho é um hábito, é um hobby. O hobby é meu trabalho. Tudo bem que eu posso ser criticada por isso, né? Aí nós vamos falar do conhecimento de vinhos, de outras coisas que eu ainda quero fazer, o curso de fotografia, né? Assim, a questão do esporte, mas o hábito é o trabalho. O trabalho que dignifica, todos os dias. Se não fosse médica, o que seria? Nossa, talvez eu seria organizadora de eventos. Jura? É uma coisa que eu adoro fazer. Receber e historiadora. E historiadora. Mas historiadora eu acho que eu ia estar lá no Egito, sabe? Passando aquelas vassourinhas assim, buscando as coisas. Era excelente. O que você pode passar de conselho final, compilando tudo que a gente conversou aqui, para encerrarmos com chave de ouro esse podcast, que assim, riquíssimo, né? Mas um conselho final. O conselho final é que o modo estabilidade e conforto, ele não é saudável. Sempre que você estiver na zona de conforto, você está deixando de ser o mais produtivo que você pode ser. Então, procure sempre algo que te incomode. Eu sou uma alma inquieta. Sempre tem alguma coisa me incomodando. Então, é interessante isso, porque a partir do momento que você não entra na zona de conforto, você vai mudar a realidade, vai ser feliz todos os dias. E cada projeto que acaba é uma realização. Sair do lançamento do livro pensando, o que eu vou fazer agora? Então, esse é um conselho, saia da zona de conforto. Magnífico. Que podcast, meus senhores. Que aula. Esse podcast é literalmente um estudo de caso para você que quer ser destaque, ser sucesso, porque existe um caminho a ser trilhado, existem pilares, não existe uma fórmula mágica, mas existem conceitos, pilares que você pode aplicar na sua vida hoje para que você consiga chegar onde você quer. E o primeiro passo é a clareza. E a doutora Jordana Diniz sempre teve essa clareza. É um exemplo de pessoa, é um prazer e um orgulho poder trabalhar ao seu lado, né, como parceiro. E eu queria que você deixasse onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e você ter um espaço final para as suas falas. Obrigada, Felipe. Bom, quem quer vai me achar. Eu brinco muito, eu falo muito sobre isso, né? Às vezes as pessoas perguntam, né? Tem um telefone de contato? Bom, o Instagram hoje, acho que é a nossa ferramenta principal, que é o @doutora Jordana Diniz, Jordana com 2 N's. Lá no meu Instagram tem também o contato para marcação de consultas, né? Enfim, o e-mail para contato profissional é o mesmo nome, doutorajordanadiniz@gmail.com. E, né, tem as questões do LinkedIn, a parte de currículo Lattes, enfim, que está aberta ao público.
Mas principalmente assim, os locais de atendimento, né? Asa Sul e Lago Sul. No Instagram tem todos os contatos. Uma mensagem que eu quero deixar aqui é a partir do momento que você se torna importante na sociedade, todas as pessoas que te procuram vão te encontrar. Então, se colocar no Google lá, vão achar também meu site, né? Que você está aí fazendo a construção final. Inclusive, parêntese final, por que você decidiu estar aqui? E eu queria saber, curiosidade minha mesmo, por que você apostou em mim? Porque quando você veio aqui, veio por uma indicação e tudo mais, e a gente já está construindo uma relação de parceria aí que já completa 1 ano. Então, o porquê? O que se destacou? Felipe, quando eu te conheci, eu já tinha falado com 8 pessoas da sua área. E ninguém tinha paixão, assim. Ninguém tinha essa coisa que é muito comum das pessoas que trabalham comigo. Eu gosto de pessoas inconformadas e de pessoas que têm muita ambição. E a ambição, por muitos, ela é mal interpretada, mas na verdade a ambição é o que muda o mundo. É a pessoa que teve uma ideia de construir um relógio, né, que resolveu fazer energia elétrica. Então, quando eu te conheci, eu vi uma pessoa 10 anos atrás, né, Jordana com a sua idade já era essa pessoa, mas que tem a possibilidade de materializar muitos projetos com excelência, sendo diferente dos iguais, né? É uma fala que eu brinco que pessoas que trabalham comigo, todas têm esse perfil, de querer mudar a realidade e não estarem na zona de conforto, que eu acabei de falar. É isso. Que elogio. De graça. Fico até de graça. Graça, tá? Mas eu agradeço demais a parceria. É um orgulho poder trabalhar com você e tamo junto. Vamos juntos aí, vamos ver como que nós vamos conseguir mudar esse mundo. Viu? É isso. Obrigada. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, vai nas redes sociais da Jordana e a gente se vê no próximo episódio. Até logo.